Paulette, boa noite. Querida Alice, boa noite. Lazarino, ótima noite para nós, todo mundo. Kátia, Catinha, boa noite, muita paz. E aqui o tratamento é muito carinhoso, né? Alicinha, de vez em quando eu vejo, né? Alicinha, Catinha entre vocês, muito carinhoso, muito respeitoso, né? Olha, hoje nós vamos fazer uma reflexão bastante pertinente no sentido de refletirmos sobre aquelas pessoas que bebem, as pessoas que se alcoolizam, né? Entram em processo de alcoolização. Esse vai ser o nosso tema de hoje. É o 14º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, para quem estiver acompanhando, que ele vai falar das forças viciadas. E eu mesmo, na leitura, quando eu faço, prévia, evidentemente, para que nós possamos fazer a exposição, a gente fica estarrecido com os quadros apresentados das pessoas que são vinculadas às drogas, especialmente aqui ao cigarro e à bebida alcoólica, que é o que nós vamos tratar. Imagine outras drogas. E eu cheguei a falar dos vícios também no campo do desequilíbrio da sexualidade, porque na realidade uma está ligada à outra. Normalmente um está ligado ao outro. Um vício material que vem dos vícios mentais, que são os vícios morais, elas têm um entrelaçamento muito forte entre elas. As pessoas que têm esses vícios estão ligadas aos vícios da sexualidade desequilibrada, com certeza. Elas não têm uma harmonia no campo da própria sexualidade. Erlen, boa noite, tá? E uma das forças mais poderosas que nós temos em nós, além da força da nossa mente, que é a nossa história, é a força também da chamada erótica, ou seja, da nossa história sexual. Porque nós temos muitos deslizes, muitos desvios. O comportamento da sexualidade, na maioria das vezes, é um apelo muito forte ao nosso mundo egóico, às sombras do egoísmo. E quando nós não conseguimos canalizar as energias da sexualidade para o bem, a tendência é, além da viciação, também as questões das viciações no campo do comportamento desequilibrado da sexualidade, também as viciações de cigarros, bebidas e outras drogas lícitas e ilícitas. Caía a noite, após um dia quente, a multidão desfilava na via pública buscando ar fresco, considerando uma região bastante quente. Dirigíamos-nos a outro templo espírita. Então ele sai daquele templo onde nós encontramos aquelas nossas irmãs, sobretudo a irmã Celina, o Antônio Castro, o médico de desdobramento, a Eugênia, como eu falei, né, o próprio Raul, diretor do trabalho, Clementino, a mentora espiritual. Agora eles saem daquele centro e vão para um outro templo espírita, mas no caminho, antes de chegarem ao centro espírita, é onde vai surgir exatamente essa narrativa de hoje, o cenário que nós vamos ler hoje, tá? Então ele vai contando, né? Eles estavam indo para uma outra casa espírita, com Aulos, juntamente com o Alexandre, e quando tivemos a nossa atenção voltada para uma enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante poeirento um senhor em deplorável condição de embriaguez. E a descrição desse senhor em deploráveis condições de embriaguez, ele esperneava, ele falava palavrões, gritava, protestava. E, me perdoe, eu falei Alexandre, é o Aulos, o orientador desse livro, né? O Alexandre é em Missionários da Luz, não tem nada a ver com Nos Domínios da Mediunidade, são atos falhos, né? Mas o Aulos, ele disse o seguinte: observem
esse infeliz embriagado? Acha-se abraçado por uma entidade da sombra. A embriaguez alcançava esse cidadão, na realidade, tanto quanto alcançava também esse ser da sombra. Esse é o detalhe importante, pois havia uma justaposição, eles se justapunham um ao outro, exibindo as mesmas perturbações de um bêbado. Vocês imaginam um bêbado, as suas atitudes inconsequentes, a falta de cognição centrada no aqui e agora, porque há uma alteração coessencial quando a pessoa está produzindo as chamadas substâncias neuroquímicas do cérebro sob efeito de drogas, ela perde noção de centralização cognitiva. Isso quer dizer, ela perde noção de realidade, não está centrada a sua capacidade de discernimento. E fala muita bobagem, faz muitos gestos e tantas outras inconveniências que uma pessoa embriagada faz. Da mesma forma, o espírito, ou seja, o ser desencarnado, na mesma perturbação. Ambos sentem os efeitos, sendo que um no campo material, o outro no campo do corpo mais sutil. Mas o efeito é o mesmo, as perturbações são as mesmas, porque queira ou não queira, há uma interação mente a mente, com as energias eletromagnéticas se interagindo num processo de justaposição de uma mente a outra mente. Se um está bêbado, o outro está bêbado também. Ainda que o outro tenha levado o outro à bebedeira, os dois ficam bêbados. A verdade é essa. O quadro daria ensejo a um valioso ou valiosos apontamentos ante as simples apresentações de questões do próprio Hilário, e o Aulus sugeriu ao grupo entrarem, na realidade, num restaurante. Era um restaurante. Eles entraram nesse restaurante, segundo o cenário narrado aqui por André Luiz, muita gente, ele fala de restaurante, regurgitava, muita alegria mundana, muita gente. Transpusamos a entrada, as emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Quem tem objetivos espiritualizantes, quem já vive para o bem, para o belo, para o bom, para a harmonia, para a paz, para o equilíbrio, para as leis divinas, para o Cristo, evidentemente situações dessa são descompassados, são energias externas descompassadas, podem produzir mal-estar. Como ele está dizendo, as emanações do ambiente desse restaurante, regurgitando de muita gente e, ao mesmo tempo em que as pessoas desequilibradas do restaurante iam produzindo também nas suas emanações, na psicosfera do ambiente, o que o André Luiz chama de indefinível mal-estar. E olha que são espíritos superiores, são espíritos bons. Imaginem nós, junto de fumantes, bebedores inveterados, desencarnados de triste feição, se demoravam esperando. Algumas entidades sugavam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas, essas baforadas ainda aquecidas pelo calor dos pulmões dos fumantes, nisso encontrando alegria e alimento para o vício. Então essas entidades, quem está fumando, está baforando, jogando a fumaça fora, ainda a fumaça aquecida, como ele fala, né, quando são arremessadas ao ar, ainda pelo calor provindo dos pulmões desses fumantes, encontram naqueles que sugam essas energias exatamente todo um processo de alegria e alimento do vício de um fumante desencarnado. Eles vivem disso. Então, fuma, traga, solta o ar, esse ar aquecido com todas aquelas centenas e às vezes milhares de substâncias que compõem exatamente a fumaça, além da nicotina. Esses espíritos também vivem disso. Eles, cada baforada, se evidentemente em quase, se não em todos os fumantes, com certeza vai ter um fumante desencarnado,
E, evidentemente, eu digo com toda certeza, porque se tem um vício, se tem a ligação com algum tipo de vício, os viciados de lá imediatamente se aproximam por uma questão de sintonia. Não é? Ele é obsidiário, não é questão nem ser obsidiário, mas é a pessoa que atrai para si, pelo próprio vício, os espíritos que têm as mesmas viciações. Isso é inevitável para qualquer tipo de vício. Outras sugavam o hálito dos alcoólatras impenitentes, ou seja, da mesma forma que sugava-se o ar aquecido da baforada do cigarro, esses espíritos sentiam o mesmo prazer asfiado aí, né? Quem bebe também, o próprio hálito, ele exala, não só do hálito, né? Ele exala de todos os poros, né? O teor alcoólico, o hálito alcoólico, né? Que foi ingerido. E, evidentemente, há exatamente essa sucção. Os espíritos que são inveterados, ligados, e esses mesmo que desencarnam, os embriagados que desencarnam, não pensem que já do dia para a noite vão deixar de ser embriagados. Claro que não. Eles vão continuar ligados à bebida, vão continuar buscando bêbados e vão continuar na sua bebedeira, se não podem receber tratamento e não aceitar o tratamento e voltar para a bebida, mesmo desencarnado. E são eles que, me perdoe o termo que é utilizado por André Luiz, que vivem na vagabundagem, ou seja, se tornam vagabundas, já é o termo que ele usa, não sou eu que estou usando. É um termo forte, mas o próprio André Luiz usa, que se aproveitam dessas situações em um processo de simbiose, seja para o que fuma, seja para o que bebe. Nas baforadas, aqueles que ainda estão ligados ao cigarro, e naqueles que exalam, né, os hálitos alcoólicos, evidentemente também acabam atraindo os alcoólicos de lá. Isso é inevitável, eu não estou querendo realmente trazer aqui uma sentença para muitos abominável e muito radical. Não, isso é a realidade da vida. Porque a vida se compõe exatamente de sintonias, de assimilação e desassimilação de energias. Isso é muito natural. A pessoa está no vício, está atraindo os viciados. Se a pessoa está no bem, estará atraindo os que estão no bem. É uma questão de sintonia, assimilação e desassimilação que rege o universo. Isso vale para todo o universo. O Wallace explica o seguinte: muitos dos nossos irmãos desencarnados se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se emantam àqueles corrompidos, desequilibrados, nos desagradáveis vícios porque se deixam influenciar. Há uma afirmação aqui do Aulus, de que aqueles que vivem nesses desvarios dos vícios, né, das sensações, das experiências físicas, eles, por atração, se imantam aos corrompidos, aos desequilibrados, aos desarmonizados, nesses desagradáveis vícios em que as pessoas adentram e têm dificuldade de sair. Hilário, como sempre, o grande questionador, perguntou: mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? É a pergunta que ele faz. O Aulus explica para o Hilário e para nós que a vida, na realidade, fala o seguinte: que o que a vida começou, a morte continua. O que ele está fazendo nessa afirmação, que o que a vida começou, a morte continua, e foi a indagação do Hilário em relação por que as pessoas mergulham nesses prazeres das drogas. E quando eu falo drogas também, eu colocaria como drogado no sexo também, pessoas que vivem no desequilíbrio sexual. E o Hilário explica, né? Se a pessoa não consegue sair enquanto encarnado, ela não vai sair porque desencarnou. Ela vai continuar com todos os reflexos dos vícios, com essa perturbação mental, psíquica e perispiritual. Aqui no corpo físico também psicofísico, tanto físico como perispiritual. E evidentemente, como ele fala, e eu só repito e eu concordo plenamente que se a vida começa, a morte continua. Se você não conseguir resolver enquanto encarnado, não vai ser como num passe de mágica, você desencarna, agora não tem mais vício no cigarro, agora não tem mais vício de bebida, tudo bem, agora vou volitar por aí, vou visitar nosso lar lá com meus parentes, alguns ministérios de alguma dessas, né, como Campo da Paz, é uma outra colônia aqui muito próxima da Terra também, vou dar um passinho ali, conversar com Zenóbia na casa transitória. Isso não é assim não, isso não é bagunçado dessa forma não. Ao desencarnar, nós estaremos mergulhados dentro da própria consciência.
E é exatamente a consciência que vai norteará os ambientes em que nós estaremos. E, evidentemente, quem tem uma consciência denegrida pela viciação e não consegue resolver enquanto encarnado, não vai ser desencarnando em que ele vai estar cara a cara com a consciência que ele vai deixar o vício. Ele vai continuar viciado. A dificuldade é o seguinte, é que ele não vai encontrar fábricas de cigarros do além, você não vai encontrar destilarias no além, você não vai encontrar isso para você alimentar esse vício. Então, como é que você vai alimentar necessitando dessas energias animalizadas e animalizantes? São com seres humanos encarnados. Então, eles vão ficar por aqui perambulando, como diz André Luiz. Ele foi num templo, numa das suas obras, que ele vai contar para nós, Entre a Terra e o Céu, que ele entrou num templo, na realidade uma catedral muito grande, que tinha 800 frequentadores e 3.000 espíritos cercando os frequentadores. Quer dizer, um número 6, 7, 8 vezes maior do que os encarnados. E normalmente assim, nós temos uma nuvem de testemunhas, como dizia o Paulo, né? Então, de alguma forma, nós precisamos ter muito cuidado com o comportamento e com o pensamento, com as ações e com os pensamentos, porque nós atraímos naturalmente. Então, esses espíritos desequilibrados imediatamente vão se imantar aos desequilibrados da Terra. Isso independe de idade, de condição social, de condição cultural, se brasileiro, francês, japonês, italiano, qualquer lugar do mundo. É exatamente assim que funciona as leis de Deus. Esses seres estabeleceram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da própria animalidade, porque o vício aprisiona-nos a nossa ainda condição animal, ou seja, ainda bastante animalizada do nosso corpo, porque o nosso corpo é animal. O nosso corpo provém do mundo animal. O nosso corpo é um processo de elaboração de milhares e milhões de anos do aperfeiçoamento, por exemplo, na última etapa do estágio evolutivo de individualização dos animais, no caso dos macacos, está muito próximo dos seres humanos. Então, muito do nosso arcabouço está ligado, né, a um macaco, a um gorila e etc. Claro que aperfeiçoado nos chamados laboratórios do mundo espiritual ou de outros planetas que não na Terra, em que há essa transmigração do irracional para o racional. Mas o corpo é animal. E exatamente essa alimentação pelos vícios é que, buscando as emoções, nós nos aproximamos muito mais do irracional do que estarmos na racionalidade. Tudo por um apelo que o corpo, de alguma forma, está influenciando também. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram. Então existem muitos religiosos, evangélicos, católicos, espíritas e ateus de uma forma geral, mas aqui está falando daqueles que frequentam igrejas, frequentam santuários religiosos, mas não se preocupam de praticar ou atender aos princípios da fé que abraçam. Ficam só na teoria. Então sai da igreja para fazer besteira, sai da igreja para beber, sai da igreja para mexer com a mulher dos outros, sai da igreja, aliás, não precisa nem sair da igreja, nós conhecemos casos, no caso de obreiros da vida eterna, aquele padre Domênico, que ele era um padre, e, no entanto, ele traía vários maridos, né? Como padre, ele ia, frequentava as casas das pessoas e passava para trás os maridos, né? Porque as mulheres se encantavam por ele. Isso está na obra Obreiro da Vida Eterna. E esse, inclusive, ex-padre Domênico está ligado a Zenobia, inclusive sentimentalmente. Mas vamos para o que nós estamos falando aqui. A pessoa prega, mas não faz, né? Enfim, acreditam que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a glorificação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os nas esferas ou na esfera de impressões delituosas e escuras, como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que deu a vida. Então nós recebemos da vida aquilo que nós damos à vida. Não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares.
Imagine vocês uma pessoa desequilibrada no campo, vamos que eu estou falando muito da questão de uma das potencialidades de desequilíbrio que é a sexualidade. Uma pessoa que vive 24 horas por dia preso, escravo, né, mental e fisiologicamente pela própria prática, ao desequilíbrio da lascívia, da erotização, da sensualidade, do sensualismo. É claro que um ser humano desse, ao desencarnar, quais os lugares que ele vai procurar para poder alimentar essas emoções mais animalizantes, animalizadas, mais primárias desses seres? São nos prostíbulos, são nesses, né, ambientes em que regurgitam muitos seres humanos, sem compromisso nenhum com moral, fumando, bebendo, vivendo de farra, numa falsa alegria, numa falsa felicidade, né? Na realidade são euforias ligadas ao mundo egóico, que não tem nada a ver com felicidade. Em nenhum momento nós chamamos de felicidade, até porque felicidade não é isso. Mas eles vão ali e jogam para fora, exatamente, ou tentam jogar para fora as suas emoções, buscando emoções mais fortes para manter a realimentação de suas paixões. E, evidentemente, ao desencarnar, isso não vai ser num passe de mágica, que um espírito superior vai chegar agora, você não tem mais nenhum tipo de viciação, vai dar um passe em mim, agora você não tem nenhum tipo de ligação com os desequilíbrios da erótica, no sensualismo. Leva tempo, e não é pouco tempo não. Principalmente no campo desses vícios mentais, porque o vício do cigarro talvez seja mais fácil, talvez o vício da bebida alcoólica não seja tão difícil quanto o vício da sexualidade, porque ela está muito ligada à vida moral. É um vício mais subjetivo, embora vá para a materialidade, mas é um vício muito mais mental do que um vício material, como o cigarro e como também a bebida alcoólica ou outras drogas, porque o sexo é tão desequilibrante quanto essas drogas, lícitas e ilícitas também. Então eles não encontram interesse senão nesses lugares onde eles podem manter, nutrindo-se, alimentando de ilusões peculiares a cada um, porquanto na posição em que se veem, temem a verdade, abominam a verdade, agindo como a coruja que foge à luz. Quando você chega uma pessoa dessa e diz isso para ela, não é jogando pedra na cabeça dela, não só você está errado, você não, mas carinhosamente, olha, isso não vai te trazer nenhum benefício, nem aqui, nem no além, nem na vida futura. Por que você não se esforça, pelo menos trabalhar, sem se violentar, mas se esforçar para sair dessa vida, para que você encontre o equilíbrio numa vida mais pacificada no bem? Então você não está julgando, você está apenas aconselhando, você está apenas nem aconselhando, você está recomendando, né? Você não tem poder sobre ninguém. Ninguém tem poder de transformar a vida de ninguém. Nós não temos esse poder. O que nós podemos é recomendar, dar algumas dicas, ser boas referências, auxiliar um ou outro, se eles quiserem sair. Porque se não quiser sair, você pode falar 1 bilhão de anos seguido, com 3 trilhões de palavras, que eles vão continuar nas mesmas condições. Porque quem sai é quem entrou. Se ele entrou, se ele teve força para entrar, ele também tem força para sair do vício. Não vai ser você que vai tirar. Agora, porquanto na posição em que se veem, temem a verdade, abominando então, agindo como essa coruja que foge da luz, e o hilário, porque quando você fala a verdade de uma forma carinhosa, a pessoa que não quiser receber essa verdade, embora ofertada carinhosamente, você não pode fazer nada. Você ofereceu a verdade, olha, isso não é bom para você, você não está jogando isso na cara dela, está dizendo que isso não é bom para ela. Se ela aceitar como é uma ofensa, o problema é dela, a sua parte de amorosidade você fez, você não tem controle se ela reagir de forma que não seja, que ela realmente não aceite como um aconselhamento carinhoso. Mas aí é problema dela, né? Você fez a sua parte, né? Entretanto, como é que essas pessoas vão se transformar? Em algum momento vão ter que buscar, porque nós fomos criados para a luz, e eu digo e reafirmo que o ser humano não é mau em essência, em potência, em latência nós não somos mau. Mas nós praticamos maldade ainda porque nós estamos em aperfeiçoamento. E por escolha, nós mantemos ainda essas emoções fortes, nos alimentando, realimentando de emoções fortes, e às vezes entramos na inércia, e na inércia nós nos acomodamos, e nessa acomodação nós não queremos encontrar força que possa nos incomodar da acomodação para buscar a libertação. Claro que quem está acomodado, se você convida a sair da acomodação, ela vai se sentir incomodada, toda acomodada. Quando é convidado a sair da inércia, ele se incomoda, né?
E lá, então, como é que eles vão se transformar? O Aulo diz o seguinte: chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajustes no universo que Deus criou, nesse universo infinito, maravilhoso, em que se cumprem os desígnios de Deus, da providência divina. E nós podemos chamar esses desígnios do Senhor de aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere, doenças graves. Tudo são desígnios do Senhor, são convites. André fez as suas ponderações dizendo o seguinte: olha, tudo indica que esses espíritos infortunados não se afastarão tão cedo da loucura em que se comprazem. É o que o André Luiz conclui. E o Aulos concordou com o André Luiz, não é do dia para a noite, que eles vão sair das viciações. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Então tem um termo aqui interessante nessa frase, que vai falar em prisão, em condução para uma prisão regeneradora. E claro que eu também perguntaria, mas que tipo de prisão? Do seu ponto de vista de possibilidade de regeneração de viciados. Que prisão seria essa? E, evidentemente, o Aulos explicou, porque foi exatamente o que o Hilário perguntou. Que tipo de prisão? Há dolorosas reencarnações que significam tremendas lutas expiatórias para a alma necrosada no vício. Olha aí, um dos princípios de aprisionamento. Temos, por exemplo, aí vocês vão ver quando fala aprisionamento num processo reencarnatório com objetivo de regeneração. Vamos ver um tipo de prisão. Quantas criaturas reencarnam? À época se usava o termo mongolismo. Hoje nós conhecemos como síndrome de Down. É mais comum, mais popular. É um tipo de aprisionamento para esse espírito rebelde, né? Uma hidrocefalia é um outro tipo também dos desígnios divinos de aprisionamento da alma, numa prisão assim, do qual ele está sendo, nesse encarceramento em corpos limitadíssimos, sendo convidado a desenvolver virtudes e não ficar preso aos antigos vícios. Qualquer tipo de paralisia, pessoa que nasce cega, são prisões. A epilepsia secundária são prisões. Ele usa o termo idiotismo, qualquer tipo de transtorno no campo da mente, são prisões. O corpo como prisão desses espíritos rebeldes presos às viciações. O aleijão de nascença, pessoas que já nascem com graves problemas psicomotores, são prisões. Então é nesse sentido que os desígnios divinos funcionam para essas almas relapsas, para que de alguma forma, pelo cansaço, elas realmente deixem as viciações, através desses momentos desafiadores, de verdadeiras prisões fisiológicas, em que elas estão sendo convidadas a sair disso e buscar o caminho da luz, né? O caminho para a luz, o caminho que é de cada um rumo ao nosso Criador. E muitos outros recursos, embora angustiantes, porém absolutamente necessários. É muito interessante porque diante das pessoas que nós encontramos com as suas limitações, seja no campo mental, no campo físico da não visualização, que a gente tem, né, tem uma tendência a ter uma compaixão, é muito natural, a compaixão é muito importante, é a filha direta do amor, mas às vezes entra o pieguismo também de piedade das pessoas que ou são cegas ou surdas ou mudas ou totalmente deficitárias na locomoção, tetraplégica, problemas mentais, idiotismo, ele chamou, síndrome de Down e outras e várias outras condições de aprisionamento do espírito em um corpo morfologicamente limitante, vai limitar as ações desse espírito, e às vezes nós utilizamos essa piedade piegas. O espírito está sendo, nesse momento, porque Deus não castiga, as leis de Deus não são punitivas. Então, por que nascem seres nessas condições? Exatamente diante da providência divina, dentro de um objetivo de regeneração dessas almas. Esse é um processo necessário de encarceramento. É a prisão dos espíritos. Eles ficam presos numa verdadeira penitenciária num corpo limitado.
Mas isso é claro, cada um trata a sua situação de aprisionamento de acordo com o seu esforço, porque tem uns que são totalmente limitados, superam as limitações e continuam caminhando pelo caminho do bem. Tem pessoas que nasceram cegas e conseguem, às vezes, enxergar melhor do que supostas pessoas que enxergam, porque eles desenvolvem outro sentido, porque, na realidade, quem vê é o espírito, quem vê é a mente, não é o corpo. Mas, de qualquer maneira, voltemos aqui ao nosso tema. Além desses angustiantes recursos, né, que são necessários para as almas rebeldes, expiações que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Já nasce nessas condições, porque são mentes que estão em descompasso com a harmonia, com a lei de amor, justiça e caridade. Por isso, mentes desequilibradas desde o berço, elas desde a plena fase infantil já nasce com esses encarceramentos, vamos dizer assim, que é o termo, que é a providência divina para corrigir determinados males que nós cometemos. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, na maioria das vezes, não são todos os casos, existem seres que estão extremamente revoltados, transtornos mentais ou com lesões mentais que têm convulsões permanentes, epilepsia, permanentemente com ataques epilépticos, porque são seres revoltados que não aceitam a prisão, que não aceitam o aprisionamento dessas limitações fisiológicas como um processo de aprisionamento para a sua regeneração. Se revoltam, mas não é por acaso que estão nessas condições. Por isso que, na maioria das vezes, esses processos, esses recursos dessas deficiências físicas, que são processos verdadeiramente de cura, prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. É isso, a vida é assim, não existe injustiça nos estatutos de Deus, não existe punição nos estatutos de Deus, nas providências de Deus, não. Sempre será a nosso favor, mesmo nessas condições, será sempre a favor desses espíritos, porque eles, mais do que nós que estamos de fora, sabem por que estão nessas condições. No entanto, o André ainda fez um comentário. E se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho, se arrepender, vamos dizer assim. Sabe que estão no caminho errado, entram num processo de arrependimento para tentar buscar outro caminho. Se eles voltassem à regularidade através de uma renovação mental com alicerces no bem, como é que seria? É a pergunta que o André Luiz faz ao Aulos. E o Aulos, como sempre explicando, diz o seguinte: isso seria ganhar tempo, claro, recuperando a si mesmos, amparando, evidentemente com segurança, os amigos desencarnados também. Usando a alavanca da vontade, nós atingimos a realização de verdadeiros milagres quando alguém tem vontade de sair desse desequilíbrio. Se tiver pouca vontade ou má vontade, não sai. Mas se tiver uma vontade firme, é chamada força de vontade, ela sai. Mas a força de vontade é sair da inércia, é sair da acomodação. É sair do coitadismo, do vitimismo, vem cá, me ajude, cheio de autopiedade, não. É você, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, e sai. Se ela tiver determinação. E quantos casos, historicamente, se conhece de seres que estavam no desequilíbrio muito grande e encontraram o equilíbrio. Isso é possível se a pessoa utilizar a sacrossanta força da vontade. Entretanto, para isso, precisariam despender um esforço heróico. É claro que não é fácil. Quem está numa situação dessa, não adianta, a gente não vai ser com águas bentas, águas miraculosas que vai tirar do vício, não. Ele está falando exatamente isso, né? Precisariam despender um esforço heróico, uma vontade muito forte para sair dessa situação. Observando, por exemplo, os beberrões, os alcoólatras, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou, ante essa recordação do Hilário, um termo interessantíssimo utilizado aqui por André Luiz, aí é por conta do André Luiz, porque ele coloca essa palavra, é chamar os obsessores de sócios de deficiência, muito, mas muito interessante. Meus obsessores não, eles são sócios de minhas deficiências, nós somos sócios. É a palavra do André Luiz, que eu já ouvi algumas vezes e utilizei algumas vezes, então é muito fácil dizer, não, meu obsessor, não senhor,
é meu sócio de deficiência. Ele se associa a mim pela minha deficiência, não é meu obsessor, coisa nenhuma. Mas voltando aqui, que eu acho interessante essa palavra sócio que o André Luiz utiliza aqui. Vamos ver a recordação do Hilário. Ontem, visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali nós estudamos algo sobre a mediunidade. Foi o tempo que eles saíram, no qual estudaram a mediunidade de psicofonia consciente da Eugênia, do sonambulismo lá da nossa irmã Celina, do desdobramento do Antônio Castro e outros trabalhos extraordinários que eles assistiram nesse grupo. Agora estão assistindo, está falando em mediunidade, é o que ele está falando, né? Em que, na realidade, ali havia essa manifestação dos desencarnados, mas nós estudamos mediunidade. O que nós estudamos aqui, já que estamos vendo o espírito interferindo também em encarnado. Lá nós vimos um grupo mediúnico, o espírito interferindo em encarnado em um trabalho mediúnico. E aqui, será que é um trabalho não mediúnico? Mas há mediunidade aí. Se tem o espírito interferindo em encarnado, é um processo mediúnico. Alguém está intermediando os espíritos, que são as pessoas obsidiárias. Aqui, vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, tanto quanto lá, pergunta o Hilário ao Aulus, seria razoável, lícito, né, ver mediunidade em ação? Ou seja, num bar, num prostíbulo, lugar em que os espíritos estão lá se justapondo, é mediunidade isso? É o que ele está perguntando. Porque lá é mediunidade bem controlada, bem dirigida, bem gerenciada, num grupo mediúnico. Mas ali, também os espíritos estão interferindo nas pessoas encarnadas. Nós poderíamos ver ali mediunidade em ação? É a pergunta do Hilário. Sem qualquer dúvida, diz o Aulus para o Hilário. Recursos psíquicos nesse ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos. Tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo, ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas, não. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou entidades delinquentes. Outro termo interessante, favorecidas com o dom da mediunidade. Ele coloca a mediunidade na categoria de dom. É um dom que nós temos. E é muito interessante considerando-se com as quais nos afinizamos de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Nós precisamos da doutrina dos espíritos, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia mediúnica ou medianímica, que é mediúnica com a capacidade anímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. E nisso, Aulus, mantendo a sua explicação sobre a questão que nós estamos aqui nos deparando, ele fez ele chama assim, ele deu uma inspecionada, relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, o Aulus já conhecia aquele ambiente, e fixando uma certa porta, convidou o grupo a atravessar essa porta, e todos seguiram o Aulus. Aí quando eles adentraram nesse ambiente promíscuo, em mesa altamente provida de fino conhaque, um rapaz, fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna, melhor dizendo, ele estava fumando muito sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia, estava escrevendo numa mesa de bar, numa mesa de um restaurante, fumando bastante, escrevendo, e o Aulus pediu, vamos estudar esse caso aqui, vamos falar de mediunidade. Estamos vendo um ser num lugar desequilibrado, fumando muito e escrevendo rapidamente.
estaria psicografando? Vamos ver. O cérebro desse moço embebia-se em substância escura com conhaque, né? E era uma substância densa, pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Então, existia um obsessor enlaçando esse cidadão. Via-se-lhe absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. O que ele está dizendo? Que esse escritor, esse que está tomando conhaque, né, fumando bastante, escrevendo rápido, no fundo está sendo instrumento de um espírito com características bastante doentias, como falou ali, né, digna de compaixão. Nesse instante, o Aulo disse o seguinte: o nosso irmão desconhecido, ele é hábil médio psicógrafo. Não estamos falando de psicografia num bar, tanto desequilíbrio, fumando muito, recebendo uma influência espiritual de um ser desagradável e escrevendo rápido, muitas coisas, muitas linhas. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob nossas vistas. O obsessor tomando conta dele nesse ambiente. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética. A questão da indução magnética é extremamente importante nos processos de telepatia, de hipnose e outros recursos em que, por indução magnética, há uma influência recíproca. O que está acontecendo nessa imantação é que o espírito trabalha, inclusive, o imaginário desse cidadão que está escrevendo sob efeito de conhaque. Então, esse espírito está imantado à imaginação, assimilando parte das ideias também do espírito, esse médium, né? E indo escrevendo de acordo com o propósito do espírito. Exatamente. Você é um poeta, né, meu irmão? E é muito importante fazer isso. É muito importante fazer isso, porque no momento que você se conecta pela oração às boas energias, você com certeza vai ter no seu próprio mundo imaginário, porque todo poeta trabalha muito a chamada inteligência emocional pela imaginação, e na poesia que vem do imaginário, muito material vem desses bons espíritos, né? O abuso das energias sexuais é um dos mais difíceis de ser percebido. No entanto, é o que mais envolve o ser trazendo inúmeros sofrimentos. Porque, na realidade, esse abuso é milenar, nós trazemos da nossa animalidade. Nós damos uma direção inadequada às energias da nossa sexualidade. E, evidentemente, acaba acontecendo que, por automatismo e não por autonomia, automaticamente as pessoas se deixam levar, exatamente abusando das energias e tentando se aprovar no abuso, num processo de auto-engano, que está se enganando a si mesmo, está tentando mentir para si mesmo, e ela não consegue realmente, na volúpia do desequilíbrio de energias de natureza sexual, ela tenta esconder, mas acaba entrando em um movimento de culpa. E cada vez mais aumentando mais, depois vem os remorsos, depois vem as doenças autoimunes, se não encarnado, vai vir desencarnado ou na próxima encarnação, porque está dando uma direção inadequada, uma energia poderosíssima, que é a energia da nossa sexualidade, da nossa história sexual. A sexualidade é o ponto de referência mais importante da reencarnação. Se não houvesse a energia da nossa sexualidade, não haveria procriação, não haveria reencarnação. É sublime em cada um de nós essa energia, ela é poderosíssima na vida de cada um de nós. Nós estudamos uma obra que nós estudamos aqui, inclusive a questão da epífise, está ligada exatamente à nossa história, no campo afetivo de vidas anteriores, já armazenada na glândula epífise no corpo sutil, e que desabrocha na partir da puberdade, né, enquanto encarnado. E ali está toda uma trajetória de desequilíbrio das energias sexuais. Quando explode a epífise, o jovem, muitas vezes, não consegue controlar a superprodução de energias de origem psíquica, porque a epífise ela produz substâncias psíquicas, é da vida mental, e é na vida mental que estão a história das energias da sexualidade mal direcionadas do passado, que estão sendo e continuam, podem ser mal direcionadas no presente, se essa criatura não teve uma boa educação, uma boa formação religiosa. A religião é muito importante, não importa qual religião, mas uma religião que possa sedimentar bases de uma consciência ampliada, para que ele possa utilizar essas energias não por repressão, mas por consciência, em que, claro que a energia da sexualidade traz, digamos assim,
a sensação do prazer. Um dos nossos chakras ligado à nossa a nossa realidade sexual, da procriação, se não houvesse o prazer que a sexualidade traz, não haveria procriação. Repito, a sexualidade, o próprio prazer, assim como o prazer de se alimentar, o prazer da energia sexual também, quando canalizada, quando direcionada de forma adequada, equilibrada, respeitosa, né, eticamente falando, claro que isso traz prazer, e um prazer indescritível, uma coisa maravilhosa para quem canaliza de forma adequada, para quem trabalha as energias da sexualidade com equilíbrio, sempre, como falou o nosso irmão Erlen aqui, no momento que você vai utilizar para um ou outro, você realmente elevar o pensamento para Deus, para que você faça um uso adequado, para que você não fira corações. Porque a pessoa que utiliza a sexualidade desequilibrada pode estar ferindo sentimentos que pode trazer um processo de ligação, de compromisso moral de centenas de anos. Vejam lá o caso que nós contamos entre a terra e o céu, de problemas na área da sexualidade que aconteceram pelo menos 50, 60, 70 anos antes, na Guerra do Paraguai, que eles reencarnam no Brasil para poder resgatar o problema de desequilíbrio sexual. Ali apenas uma ponta, né, dessas histórias que nós conhecemos. É claro, uma energia criativa na arte. Quando você consegue fazer o direcionamento correto, canalizando de uma forma poderosa a poderosa energia da sexualidade, com certeza você se torna bastante criativo, porque você trabalha exatamente essa força psíquica, porque ela vem de todo um processo vamos chamar assim, de energização da própria epífise, para que nós possamos criar, né, dentro dessas fontes, o nosso potencial criativo. Nós somos muito criativos quando nós utilizamos as energias da sexualidade para o bem. E todos nós somos criativos, né? Então, na criação, nós podemos realmente fazer a melhor expressão no campo da energia da sexualidade. Mas sempre é um processo gradual, sem violência, sem imposições, porque tem muita gente em sanatório porque tem na sexualidade uma coisa suja em si, uma coisa cancerosa em si, uma coisa que tenta arrancar isso dela porque ela tem os desequilíbrios subconscientes atrás do passado, essa tendência negativa, e ela não sabe lidar com essas forças. Isso começa, inclusive, quando explode a epífise na adolescência. E muitos não conseguem se controlar, se manter mentalmente equilibrado, e um vão para o suicídio, o outro entra em processos mais graves da mente também, mas porque não sabe utilizar a energia. É uma energia sagrada, é uma energia divina, é uma energia poderosa, é uma energia procriativa, é uma energia que mantém a vida na procriação dos seres humanos enquanto reencarnados. Então não é jogar no lixo, claro que não. Mas a maioria acaba produzindo páginas escabrosas, né, como falam aqui os espíritos, em sua trajetória, porque utiliza a sexualidade para maltratar, ou seja, só para satisfazer aos seus prazeres, satisfazer a sua vontade, satisfazer aos seus desejos. E esquece do outro às vezes, né? E o outro pode ficar ferido por centenas de anos. Por isso que é preciso ter muito cuidado com essas energias, né? Vale a pena ler, reler a mensagem de Emmanuel, lesões afetivas. Está aí a recomendação. Bom, continuo aqui, de vez que o rapaz desejando produzir páginas, no fundo aqui, esse rapaz, bebendo, ele é um jornalista e como tal, eu nem vou falar, eu vou até dar uma parada aqui, porque eu perdi uma live ontem para o Rio Grande do Sul, que eu fiz, que eu estava falando, estou fazendo um estudo lá no Obreiro da Vida Eterna, e na hora que eu fui gravar e tal, bati errado e tal, perdi uma hora. Aí eu tive que meia-noite gravar, depois quase uma hora da madrugada eu gravei para uma outra, a TV Chico Xavier também, porque eu acabo perdendo por causa do Instagram, ele é inapelável, né? E eu disse, eu vou contar o caso, vou voltar ao caso desse rapaz, porque é bem detalhado o que ele está fazendo, o que ele vai interferir na vida de quem ele vai interferir. E nós estamos trabalhando mediunidade, como o Hilário perguntou. Então ali existe a psicografia, sim, num campo bem desequilibrado. É um mero psicógrafo, você é um jornalista, tá? Ele trabalha, é um cronista, trabalha para um jornal, na época, né, na década de 40, um jornal que o que se jogava no jornal, você jogava exatamente bastante, digamos assim, sujeira no chamado ventilador para prejudicar a vida de pessoas. E aqui o alvo será uma jovem, né? E essa jovem, a ideia é tentar levar ela ao suicídio. Não vamos ver essa aí com mais tranquilidade na nossa próxima live.
para que nós possamos, porque senão eu vou ter que fazer atropelar e eu não gosto de atropelar a narrativa de André Luiz, não. Vocês vão ver que cada frase eu dou uma refletida, cada frase, o que está sendo dito ali, para que possamos aprender André Luiz sem pressa. Tem a pessoa fazendo leitura rápida, não aprende André Luiz. E eu não digo André Luiz não, porque André Luiz aqui é discípulo. O que é André Luiz? André Luiz é aluno, mas os instrutores dele é que nos ensinam, né? Ele apenas é narrador, ele é um narrador, ele está só narrando o que ele está ouvindo. Quando a gente fala, a gente atribui a ele, mas não é ele, eu estou atribuindo a um Aulus, que é um cientista, né? Sabemos a história dele, que é um cientista. Nós vemos um Jerônimo, nós vemos lá uma Cipriana da vida, nós vemos um Hilário, um Calderário, um Clarencio, são espíritos elevadíssimos que nos ensinam. Então eu não estou tendo pressa, eu estou tendo realmente essas meditações para que nós que estamos aqui, e não estamos por acaso, eu não acredito no acaso, dentro de um processo de programação reencarnatória, para que nós possamos ir assimilando essas verdades que André Luiz, através dele, nós aprendemos, para colocarmos em prática. Informação, apropriação da informação para a prática, ou seja, nós temos essa informação, vamos sentir se faz sentido essa informação para cada um de nós e vamos gradualmente vivenciar essas informações. Não é do dia para a noite, não se faz santo do dia para a noite. Vamos gradualmente, né? Primeiro desenvolvendo em nós o alto amor, o alto respeito, a autoaceitação, pela autogratidão, será grato por nós também, até pelos nossos erros, aprender com os erros e continuar a nossa marcha, né? E mantendo-nos cada vez mais nas esferas superiores, porque todos nós temos o potencial de estar conectado com os nossos amigos espirituais superiores pela oração, né? Vigiar e orar, vigiar, orar. Virar santo, ninguém precisa virar santo, mas nós teremos uma vida muito mais saudável, espiritual, emocional e fisicamente falando. Basta eu querer. Se eu não quiser, os obsessores pegam. Se eu quiser, eles não chegam nem perto. Eu posso ajudá-lo, mas ele chegar perto não deixo não, né? Eu não vou autorizar. É isso, meus irmãos. Vamos deixar então para a próxima eu contar esse caso desse psicógrafo num bar totalmente desequilibrado. Vamos fazer uma análise detalhada dessa psicografia dentro de um bar. E qual o objetivo desse espírito interferindo nesse bebedor de conhaque e fumante inveterado, né? Imagina, né? E está ali psicografando. Exatamente, está psicografando. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Hoje eu tive até a oportunidade de ler uma coisa, porque é letra pequenininha, eu tenho dificuldade de visão, mas eu consegui ler aqui, manter uma interação, gostei disso. Eu acho que nas próximas, se vocês me acompanharem, eu acompanhar vocês também, talvez numa outra obra eu mantenha um pouco mais de interação, sabe? Com mais perguntas, o que vier na minha mente, intuído pelos espíritos, como o Erlen uma vez nos disse, não, eu estou sendo intuído, né? E manter uma interação, eu acho que vale a pena. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Eu estou aprendendo muito, muito, muito. Vocês não sabem quanto eu estou aprendendo nessa atual encarnação com o André Luiz. E eu não conhecia André Luiz, não, confesso a vocês. Não conhecia André Luiz. Só vim conhecer nessa pandemia em que agora eu vou fazer o seguinte, eu não tenho nem feito palestras mais, eu fazia muitas palestras presenciais, cortei, só estou fazendo estudo, porque, claro, estou sendo meio egoísta, né? Mas é um egoísmo divino, né? Porque eu estou aprendendo muito para depois, mais tarde, eu ensinar. Não é só uma encarnação que nós temos, né? Nas outras também eu posso ensinar. À medida, vocês também, né? Nós somos instrumentos de Jesus, né? Grande abraço para vocês. Boa noite.